Quantas mensagens por dia você recebe com alguém oferecendo alguma tecnologia para você ou para a sua escola? Mas e aí? Tudo vale? Como escolher a tecnologia ideal para o nosso trabalho? Você sabe como fazer isso? Eu sou a Thalita Moreto e você está no Sala Aberta. Falar de tecnologia dentro das escolas já não é novidade. Mas é claro que nesse momento de pandemia, as tecnologias elas se tornaram mais necessárias dentro das escolas. O que acontece é que muitas soluções tecnológicas, isso eu falo de aplicativos, de softwares, de games, né, de tudo que envolve essa parte de tecnologia, começaram a ficar mais evidentes. Né? De que forma, né? Essas empresas que desenvolvem essas tecnologias, elas começaram a mostrar mais o que tinham a oferecer, desenvolver novas soluções, aproveitando o momento para ampliar até mesmo as funções do que já existia e, claro, aproveitaram para se apresentar às escolas. Então, antes, as escolas que muitas vezes ainda não viam essa necessidade de ter alguma tecnologia diferente no seu dia a dia, né, agora, com esse momento, acabaram se abrindo a conhecer novas possibilidades, a conhecer o que existe, né, e com isso dando abertura para que mais empresas possam mostrar os seus serviços, o seu trabalho, a sua tecnologia. De repente você abre a caixa de e-mail e milhares, né, centenas de e-mail de pessoas querendo fazer uma demonstração, oferecer alguma solução de forma gratuita. Olha, utilize aqui, utilize por 2 meses, é gratuito, faça os testes, eu estou com um projeto piloto, nós selecionamos a sua escola para participar desse projeto piloto. E com isso, né, a gente vê o quê? Muito do mesmo, né, e um leque gigantesco, né, de soluções. E se me perguntarem assim, Thalita, existe o melhor e o pior? Não. Todas são boas. E eu reforço, todas. Todas as tecnologias que estão sendo oferecidas para você são boas. Mas e aí, como avaliar o que é bom para mim? E é uma dificuldade gigantesca das instituições. E o que eu estou vendo acontecer é que, com esse leque de possibilidades, com o tempo todo alguém ligando, alguém mandando e-mail, alguém mandando mensagem, dizendo conheça, teste, vamos fazer uma demonstração, é gratuito, venha. E trazendo, assim, né, todas essas informações num momento delicado em que a escola precisa, mas não sabe exatamente o que escolher, né, acaba se aderindo a tecnologias que são desnecessárias ou que não cumprem exatamente o que a escola precisa e que acaba onerando a escola no sentido que você acaba gastando mais tempo, acaba gastando o seu investimento, o seu dinheiro, onde você poderia investir em soluções mais adequadas e em soluções que não são ideais para você ou para a sua instituição. Mas é necessário, sim, é importante conhecer e saber como avaliar, para saber o que eu preciso e se isso realmente vai ser útil para mim ou para a minha instituição. Bom, dito isso, eu vou destacar aqui 4 pontos que são importantes para você avaliar no momento em que você está escolhendo uma tecnologia para a sua instituição. Presta atenção porque o último, ele é o mais importante de todos. E justamente está por último, porque ele é o último a ser avaliado no momento de escolha de novas tecnologias. Vamos lá? Primeiro ponto, análise do perfil da escola. O que isso significa? É conhecer a si mesmo, é conhecer quem eu sou enquanto instituição, olhar para as minhas metodologias de ensino, olhar para o meu projeto político-pedagógico, o que está escrito ali, de que forma que eu trabalho, entender por que as famílias colocam as suas crianças, colocam os alunos da minha instituição, e então fazer uma análise geral para saber em que ponto que eu vou conseguir inserir uma tecnologia nova, em que ponto a tecnologia será desnecessária. Vou dar um exemplo, tá? Uma escola pequena com crianças pequenas. Ok, precisamos fazer uma comunicação com os pais. Porém, os pais estão acostumados a chegar na escola e conversar diretamente com o professor. Mas agora eu resolvi que eu vou implantar uma agenda digital para a comunicação. O que pode acontecer nesse sentido? Pode acontecer que os pais vão ficar descontentes, porque eles estavam acostumados com essa proximidade com a escola, em chegar lá e conversar com o professor.
em conversar com o diretor, em conversar com o pedagogo, em conversar com os funcionários que ali estão. E, de repente, ele não tem mais acesso a esse tipo de contato. Todas as informações vão ficar dentro de uma agenda digital, porque alguém chegou na sua instituição e falou que a agenda digital é maravilhosa e que vai revolucionar a comunicação da sua escola, que você pode enviar comunicados, que você pode enviar a rotina da criança, que você pode fazer várias estratégias ali de comunicação com os pais por meio da agenda, que vai poupar tempo e você vai conseguir otimizar o trabalho. Ótimo, é isso mesmo. A agenda digital funciona dessa maneira mesmo. Mas se a sua escola é pequena, né, a turminha tem 5 alunos, a escola está aberta, os alunos estão frequentando a escola, pensando agora nesse momento de pandemia. Os pais já estão acostumados em chegar e entregar a criança para a professora, ou pegar a criança com a professora e conversar com ela e interagir. Será que a agenda digital é o ideal para a sua instituição? Claro que ela tem outras possibilidades. Mas aqui eu estou dando um exemplo que você precisa avaliar quem é você, o que você oferece enquanto instituição, qual que é o seu perfil e qual que é o perfil das famílias, o que elas esperam de você. Então, quem sabe, esta não seja a tecnologia ideal, mas existem outras. Então, você precisa fazer uma avaliação de quem você é enquanto instituição e onde estão as lacunas, ou seja, aqueles setores que você precisa melhorar, que realmente precisa de algumas estratégias, alguma tecnologia diferente, justamente para você conseguir resultados mais significativos. Então, primeiro de tudo, né, conhece-te a ti mesmo, conheça quem é você e não tenta inventar a roda. A roda já foi inventada, mas sim você precisa ver de que forma que você vai colocá-la para girar dentro da sua instituição. Segundo ponto, análise da estrutura da instituição. Este ponto ele está muito ligado com o primeiro. E vocês acreditam que ele não é avaliado na aquisição de uma nova tecnologia? Porque o que envolve análise de estrutura? Primeiro, rede. É muito difícil uma tecnologia que funcione totalmente sem conexão com a internet. Ela pode até funcionar offline, mas você vai precisar de alguns momentos que ela funcione online, que ela necessita dessa conexão com a internet. E se a gente for avaliar hoje, né, é difícil uma tecnologia dentro da escola que não necessite de Wi-Fi. Tá? Além da internet, né, de Wi-Fi, internet sem fio. Mas, pensa comigo, se você for adquirir uma tecnologia, dando um exemplo lá do primeiro ponto, uma agenda digital de comunicação com os pais. Quando que a comunicação acontece com maior frequência durante o dia? Vou responder, no fim do período, ou no fim da manhã, ou no fim da tarde, né? Fim e início de período. Geralmente isso acontece. Eu falo mais o fim porque é quando vai ser o retorno para os pais, aquela rotina do aluno, recado de tarefa, alguma comunicação nesse sentido. O que acontece no fim da tarde? Todos os professores vão estar utilizando a mesma tecnologia, ou seja, a mesma agenda. Você acha que uma internet de 150 mega, que geralmente, né, são internets até rápidas, que nós temos nas nossas residências e algumas escolas também têm, mas você acha que uma internet que é compartilhada com outras pessoas vai dar conta dessa super conexão, ou seja, de todos os seus professores e todos os seus pais de alunos conectados ao mesmo tempo na mesma solução? Não vai dar conta. Então, precisa pensar na estrutura de rede. Então, toda tecnologia que você for adquirir na sua escola, primeiro, antes de adquirir a tecnologia, as principais perguntas que precisam ser feitas para quem está te oferecendo essa tecnologia é com relação à estrutura, porque você precisa avaliar se a sua estrutura comporta aquela tecnologia. Existem tecnologias mais robustas que exigem mais, existem tecnologias mais simples que exigem menos, mas todas elas vão depender de uma estrutura. Não adianta você pôr alguma solução que envolva algum procedimento de sala de aula se você não tem equipamento na sala de aula. Seja um computador ou seja um dispositivo móvel. Tudo bem, você tem os dispositivos móveis, você tem os computadores. A sua estrutura de rede, ela vai dar conta desse recado? Porque se ela não der conta, no primeiro dia que todos os professores forem utilizar essa tecnologia, vai cair. E vai ter reclamação de todos os lados, né? De pai, de professor, de aluno, da própria equipe administrativa, porque tem que pensar nisso também, né? Eu estou adquirindo uma nova tecnologia, estou pensando nessa estrutura de rede para se adequar a essa nova tecnologia, mas o meu administrativo continua utilizando a internet, a minha recepção continua utilizando a internet, os meus professores continuam utilizando a internet na sala dos professores, então a superconexão ela é maior do que simplesmente
que está envolvida com aquela tecnologia específica. Então, esses dois pontos, eles estão ligados e eles são muito importantes, porque se você adquirir uma tecnologia sem ter estrutura, o seu investimento em estrutura vai ser muito maior. Terceiro ponto, formação de equipe. Não adianta nós pegarmos uma tecnologia, estarmos com uma estrutura adequada e não formar os professores. E os professores, eles precisam de formações diferenciadas. Aí a gente volta até lá no primeiro ponto, né? Conhecer o perfil da sua instituição. Então, qual é o perfil do meu professor? Será que se eu der para ele uma formação, oferecer para ele uma formação online, ele vai fazer, ele vai entender, vai sanar as dúvidas, ele vai conseguir utilizar aquela tecnologia só tendo um apoio remoto da equipe de suporte daquela tecnologia? Ou meu professor tem outro perfil? Não, eu preciso que a pessoa venha pessoalmente aqui, vou colocar os professores numa sala, vai ser uma oficina mais longa, onde eles precisam ver na prática e ter alguém ali, presencial, para ajudá-los. Então, isso precisa ser pensado. E também é uma pergunta para ser feita para quem está oferecendo para você a tecnologia. Porque hoje, a grande maioria oferece somente suporte remoto, somente suporte online, até mesmo formação. E grande parte, né, tem o que é chamado uma universidade online ou um banco de conteúdos. O que isso significa? É um repositório onde eles colocam videoaulas, né, de todas as funções que existem naquela tecnologia. É bem útil, é bem bacana. Só que esse tipo de conteúdo funciona mais para quem está dentro da instituição, trabalhando com tecnologia, dando suporte ao professor, alguém que já tem um conhecimento um pouco mais avançado do uso de tecnologias e para dar um apoio, que vai dar um apoio presencial para aquele professor. Nem sempre funciona com todos os professores da equipe, mas assim, precisa avaliar quais são os professores que trabalham comigo, qual é o perfil do meu professor, em qual segmento que essa tecnologia vai ser inserida, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Cada segmento, nós sabemos, cada segmento tem um perfil de professor. Mas qual que é o perfil do professor da sua instituição? E de que forma você vai orientá-los e dar a formação adequada para que ele consiga utilizar aquela tecnologia que você, enquanto instituição, está pedindo que ele utilize, está colocando para ele que ela vai trazer benefícios no seu dia a dia, né? Mas ele precisa ter a formação adequada. E assim, formação nós temos que pensar que é constante. Então, sempre avaliar isso também. Conversa aí com a equipe que está te oferecendo essa tecnologia, né? Se essa formação vai ser constante, né? Seja presencial, seja remota, da forma como for, seja por meio desse repositório, né? Esse banco de conteúdos online, se vai ser sempre renovado, né? Sempre atualizado, né? Enfim, tenha isso muito claro, tá? Então você precisa ligar qual que é o seu perfil, qual que é o perfil da sua instituição, qual que é o perfil dos seus professores, qual que é o perfil das suas famílias, se a sua estrutura está adequada para a tecnologia que você está adquirindo e se os professores estão preparados para receber aquela tecnologia, seja em formação técnica, como também a formação pedagógica com relação ao uso daquela ferramenta, né? Se for pegar um livro digital, né? Conteúdos digitais. Então ele precisa também saber de que forma que aquele conteúdo foi elaborado, né? De que forma que a empresa que elaborou aquele conteúdo de uma maneira digital, o que ela pensou, qual que é a trilha que ela pensou na hora que ela elaborou aquele conteúdo para que o professor tenha praticamente um plano de aula, por mais que esse plano de aula seja adaptado, mas um plano de aula que foi montado por essa equipe que é responsável por essa tecnologia, qual que é a trilha que o professor precisa seguir para alcançar resultados com aquele material, óbvio, né? Porque você não vai colocar em um material que depois não tenha resultado. Então, vamos avaliar isso. E o quarto ponto. Isso realmente vai causar diferença no ensino e aprendizagem dos meus alunos? Isso realmente vai fazer a diferença nos processos diários da minha instituição? Isso realmente vai fazer diferença nas abordagens do professor em sala de aula? Quais resultados essa tecnologia vai trazer para mim? Parece que isso é tão óbvio. Mas quantas vezes você, enquanto instituição, colocou esse ponto lá no primeiro lugar? Daí o que acontece, né? Vem um monte de tecnologia legal, com uma apresentação bacana, né? Aquilo brilha nos olhos. Você fala assim, nossa, era tudo isso que eu precisava, realmente tem as funções que eu precisava. Daí você conversa com a sua equipe, daí você conversa com seus professores, os professores acham legal, muito bacana.
ter aquela tecnologia diferente, daí você faz uma avaliação da estrutura, a estrutura está adequada, daí casou tudo, né? É do perfil da minha instituição, é do perfil do meu professor, os pais vão gostar, o preço está bacana, está dentro do meu orçamento, é um investimento. Eu faço tudo isso e eu esqueço de pensar se realmente isso é necessário para os meus alunos. Gente, isso acontece muito, 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 muito. Então, adquire-se uma nova tecnologia, de repente, quando chega na sala de aula, o professor até começa a usar, mas depois ele vê assim que aquilo lá não faz muita diferença. Porque se ele continuar no formato da aula que ele estava dando antes, os alunos se interessam mais, aprendem mais, têm mais resultados. E quando o professor utiliza uma tecnologia diferente nas suas aulas, o que acontece? Utiliza pelo ano inteiro. Esquece, depois a escola esquece de fazer uma avaliação para saber se teve diferença. É realmente pegar o antes e depois. Então, assim, pegar o aluno como era antes, quais eram os resultados dele antes, né? Em vários aspectos, questão com interação com o professor, interação com o material, nível de aprendizado, se ele conseguiu alcançar aquele aprendizado de uma maneira mais rápida, ou não, ou menos, ou se ele se manteve na mesma média, né? Essa avaliação não é feita. A grande maioria das vezes não é feita essa avaliação. Então, fazer uma avaliação mesmo. Os alunos gostaram? Os alunos aprenderam? Teve resultado? O que mudou? O professor conseguiu utilizar? Fez sentido para o aluno? Fez sentido para o professor? Elevou o nível de aprendizado dos alunos? Eles estão aprendendo com mais facilidade? Eles estão mais empolgados? Ou continua tudo na mesma? E na grande maioria das vezes, continua tudo na mesma. Continua tudo na mesma por quê? Voltamos lá na parte do terceiro ponto, formação de professor. Às vezes o professor recebeu a tecnologia, ela é ótima, ela até elevaria o nível de aprendizado dos alunos, mas ele não sabia como trabalhar. A formação não foi adequada. Não foi adequada para aquele professor, não foi adequada para aquele público. Então ele não conseguiu trabalhar da maneira que precisaria ser trabalhado. Ou, voltamos ao segundo ponto, a estrutura não estava adequada. Então quando o professor ia trabalhar, travava. O livro travava, o material travava, a internet caía, e daí chegou um ponto que ele desistiu. E às vezes você nem percebeu que depois de um mês que você tinha adquirido aquela tecnologia, o professor parou de usar. Porque ele desanimou, os alunos desanimaram. Por quê? Também não teve o acompanhamento. Então, são pontos extremamente relevantes. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho ali, curtir, compartilhe com mais pessoas se é útil, se é importante, se é relevante e se inscreva no canal, porque é dessa forma que o YouTube entende quais são os conteúdos relevantes para distribuir para mais pessoas, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E a sala está aberta, acabei de abrir. Vamos discutir ainda muita coisa legal e útil aqui no canal. Então, obrigada pela presença e volte sempre.